A tilápia é o peixe mais produzido no Brasil. Segundo a Embrapa, a criação do peixe cresceu 223% entre 2005 e 2015. A produção de tilápia vem crescendo e muito no Brasil, mas para criar o animal é preciso saber como alimentá-lo. Sobre o assunto, eu vou conversar agora com o Pedro Rocha, ele que é engenheiro de pesca ligado ao Instituto Agronômico de Pernambuco, o IPA. Pedro, eu queria saber como é que faz para alimentar a tilápia, qual orientação você repassa? Se fosse trabalhar em tanque-rede, você vai ter uma dependência quase que exclusiva da ração, né? E você vai ter uma conversão alimentar não tão satisfatória como no viveiro escavado. Por quê? Em viveiro escavado é possível você fertilizar, ou como alguns chamam, adubar o tanque, e dessa forma você vai aumentar a oferta de alimento natural. É preciso fazer análises de solo e água antes da fertilização. Se o produtor quiser alimentar apenas com ração, ele deve observar a idade do peixe. A ração varia, assim como também o teor de proteína, que inicialmente é de 55%, ao redor de 55%, e na fase final vai para 22%. E essa ração também ela varia o tamanho do grão, a granulometria. Alguns chamam também de pellet. À medida que o peixe vai crescendo, esse tamanho desse grão vai também crescendo. A biometria deve ser feita de 15 em 15 dias no sistema intensivo e uma vez por mês no semi-intensivo. E aí ele volta para a tabela do fabricante de ração, onde está predeterminado o percentual que ele tem que arraçoar em função do peso vivo. Por exemplo, na fase inicial, em algumas larviculturas, você chega a colocar 30% do peso vivo do indivíduo, no caso do peixe. Já na fase final, nos cultivos, nas engordas, você vai colocar de 2 a 1% do peso vivo daquele peixe. Exemplo, se eu estou com um peixe de 800 gramas, eu vou colocar 1% do peso desse peixe, eu vou colocar 8 gramas. Né? Aí dessa forma, se eu for dividir em duas alimentações, 4 gramas de manhã e 4 gramas à tarde. Isso multiplicando para o total de peixe que eu tenho dentro do meu viveiro. Então funciona dessa forma. Também é preciso observar a temperatura da água. Com relação à temperatura, a temperatura ideal para que você tenha uma alimentação plena é entre 26 e 30 graus. Se tiver abaixo de 26 ou acima de 30, o produtor vai ter que reduzir a quantidade de ração. O especialista também recomenda observar a oxigenação. Se tiver baixa concentração de oxigênio, o peixe para de se alimentar. E outra coisa muito importante para o produtor também, e que ele pode fazer através de uma simples observação, é a regra que a gente chama a regra dos 15 minutos. O próprio nome já informa. Ele vai fazer uma observação para ver se o peixe está consumindo aquela ração em menos de 15 minutos ou em mais de 15 minutos. Vamos dizer que o peixe consumiu aquela ração em 5 minutos. Então, na próxima oferta, ele pode aumentar um pouco a quantidade da ração. E, da mesma forma, o inverso. Se passou de 20 minutos e ainda tem ração sobrando no viveiro, ele vai, na próxima oferta, reduzir a quantidade de ração.